No Flow, Tarcísio volta a tratar de Bolsonaro como legado, coisa do passado. Tratar Bolsonaro, se tem um D, Tarcísio volta a ver Bolsonaro como coisa do passado. O Tarcísio foi ao Flow, junto com o Guilherme Derrite, lá entrevistado pelo grande Igor 3K, né? E fez aquilo que os Bolsonaro mais adoram. Do que é que eu estou falando? Vai. Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e seu secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, concederam ontem essa entrevista ao Flow. Igor 3K, que comanda o podcast, fez a seguinte indagação a Tarcísio. Olhando para o cenário eleitoral que a gente está agora, o que tá se desenhando é uma eleição que a gente vai ter, que a gente deve chegar num segundo turno, aqui, projetando, não é dado, não é informação, não é nada, viajando aqui. Um segundo turno que a gente vai ter o Lula, provavelmente, que já disse que será candidato várias vezes, em várias oportunidades, e um candidato que represente anti-Lula, de certa forma. Essa disputa tem algumas coisas interessantes ali. A mais interessante de todas é uma tentativa de defesa do capital político por conta da família Bolsonaro. O que eu quero dizer com isso? E aqui é uma conjectura, caso Tarcísio, por exemplo, seja candidato à presidência do ano que vem e seja eleito e faça um bom trabalho, esse capital político seria transferido do pessoal à direita para um novo avatar, que hoje está em poder, de certa forma, da família Bolsonaro, né? E vê-se no Brasil uma disputa por esse eleitorado, porque ele é importante, numeroso, representativo e tudo mais, né? Só um minuto. A pergunta do Igor é aquela tese que nós conhecemos aqui, né? Aliás, o Igor, num outro momento, citou meu nome. Agradeço, nós vamos ver. Que é a dificuldade. Olha, quem quer que, caso se eleja alguém da direita, evidentemente, aquilo que eu chamou, tem um novo avatar. Você vai ter um novo símbolo da direita que não é mais um Bolsonaro. Seria esse presidente que fosse eleito da extrema-direita. Eu chamo da extrema-direita. Vamos ver, pode ir direto, o que respondeu o Tarcísio. Nós temos perfis muito arrumados, que têm condição de oferecer isso para o Brasil, de ofertar um projeto que seja mais ou menos um projeto muito uniforme. E detalhe, nessas pessoas você não vê aquela ambição desmedida, tem que ser eu, tem que ser fulano. A gente vê uma certa posição, olha, não, eu preciso contribuir com o país, eu quero estar embarcado num projeto de transformação. E não importa o protagonista, você pode falar com qualquer um desses caras hoje que estão sendo ventilados e nada vai apagar o mérito que o Bolsonaro teve de construir esse movimento, de ser o grande arquiteto e o grande condutor desse movimento, de ter mostrado para as pessoas, opa, eu me identifico com essa linha. O Bolsonaro conduziu esse movimento, ele libertou o nó que estava na garganta, porque parece que a direita tinha um determinado sentimento de culpa que não deveria ter. E isso foi libertado, a direita se libertou das narrativas, da narrativa de derrota, e o Bolsonaro foi o condutor desse movimento. Por isso que eu entendo que invariavelmente, independente do que acontecer, esse legado está preservado e nunca isso vai ser tirado dessa grande liderança chamada Jair Messias Bolsonaro. E aí é questão de se arrumar a casa e também ter pragmatismo, porque o que pode resolver e equacionar uma série de coisas no país é a vitória deste campo. Bom, em primeiro lugar, como é que é? Sentimento de culpa que a direita não deveria ter. De que direita? A direita que fez o golpe de 64 deveria ter sentimento de culpa. Aliás, o senhor mesmo estava servindo ao petismo, né? Ou não foi indicado pela Dilma, por DENIT? Hein? Não fez carreira no governo petista? Agora, de qualquer modo, eu destaco o seguinte. Ele trata o Bolsonaro como coisa do passado. E se é coisa que Bolsonaro, a família Bolsonaro, detesta, Eduardo em particular, é precisamente isso.
Então, assim, não venha me falar, ele quer o tempo todo dizer que ele está fora do jogo, que ele não vai disputar. Isso aqui é coisa de quem quer disputar. Isso é coisa de quem quer disputar. E olha, vamos respeitar sempre, Bolsonaro estará sempre no nosso coração, né? Só que o bolsonarismo, e o Eduardo já disse isso, ele não quer estar no coração de ninguém, não. Ele já disse, se for para manter o legado, eu prefiro perder. Aliás, acha o vídeo aí, meninos, a gente deu esses dias, vamos lembrar. Porque tem essa leitura que o Tarcísio faz, né? Tem essa leitura que o Tarcísio faz. Não, a resposta está com esse campo. Não diz qual a resposta. Qual a resposta para a segurança pública, por exemplo? Qual a resposta para a economia, o que? O tarifaço? Qual a resposta está com esse campo? Não, até agora vocês não apresentaram nada. Esse é o ponto. Poderiam, sim. Bom, se o governo está ruim, apresente coisa boa. É o quê? É o quê? Não diz. Tem um vídeo do Eduardo. Vamos lá. O Tarcísio... Vai, Eduardo, fala se você concorda com essa tese do Tarcísio, vai. Quem vai ser o candidato? Eu não sei. Mas eu também vejo vitória na derrota. Se, por exemplo, eu conseguir uma candidatura, seria, obviamente, uma candidatura, né, competitiva. Várias, eu não gosto muito de falar disso porque eu sou cético, mas várias pesquisas dão conta disso. Ainda que, de maneira arriscada, apostássemos, eu viesse a perder, nós conseguiríamos ter um êxito de manter acesa a chama do conservadorismo, o eleitor de direita, um projeto diferente da esquerda, que só quer o quê? Proteger bandido, aumentar imposto, sexualizar nossas crianças na escola, e nós estamos diametralmente oposto a isso. Olha, de fato existe um projeto, né, do establishment que quer enterrar o Bolsonaro e o bolsonarismo para colocar adiante um candidato, né, que seja pintado de direita, porque a gente está vendo que até o centro está vindo mais para a direita. Qual é o secretário conservador, qual é o secretário bolsonarista do governador Tarcísio de Freitas? O Tarcísio sendo eleito, isso é uma vitória da direita? Não. Isso daí é visto com bons olhos pelo pessoal da Faria Lima por causa da gestão do Tarcísio. Mas a gente já passou da fase de ser antipetista. A gente está na fase das proposições, da falta positiva, na construção de um projeto Brasil. Então, nesse sentido, tá aí, o Tarcísio... Tá bom. Já ficou... Olha, deixa eu dizer uma coisa. Eu já disse aqui, esse pensamento dele tem coerência dentro disso que ele abraça. Tem coerência dentro do que ele abraça. Quer saber? Eu, no lugar dele, faria isso que ele está fazendo. Por mais difícil que seja eu me pensar no lugar dele. Por várias razões, Valio Bene, de diferenças brutais. Uhum. Né? Muitas. Mas eu entendo. Porque é claro que estão tentando bater a carteira do patrimônio bolsonarista.